nós estamos aqui para ser cheios do Espírito Santo de Deus, cada dia mais. Tanto é o título dessa lição de hoje. Um tema extremamente importante, como sempre todos os temas, né? A ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, na igreja, no nosso meio. Então, diante das adversidades, e é com temor e tremor que eu assumo esse altar. Altar. Isso aqui para nós é um altar. E consideramos que a partir do momento em que nós nos reunimos aqui, este lugar é santo. Ele é santificado pela presença de Deus aqui. Por isso nós oramos aqui como igreja e oramos e clamamos ao Senhor: não permita ninguém em pecado adentrar aqui nesse altar. Porque aquele que entrar, o fogo do Espírito Santo vai consumir. Nós cremos na ação do Espírito Santo de Deus. E cremos no poder de Deus derramado sobre nós. Porque o Espírito Santo, ele tem poder. Ele tem poder. Quando eu era criança, lá na igreja em que nós frequentávamos há alguns anos, né? Há poucos anos atrás, há muitos anos atrás, tem pouco tempo, gente, só 57, né? Então, o nosso altar, um altar simples, como todo altar de igreja antigamente, e nós sempre orávamos, clamando ao Senhor, para que pessoas nenhuma em pecado subisse ao altar. E um dia, em um culto de oração, Deus usou uma profeta e falou que tinha pecado no nosso meio. E que estava dando a oportunidade para que aquela pessoa se arrependesse. Isso era um culto de terça-feira. Aí a pessoa não manifestou nem nada, e o Espírito Santo, Deus, né? Ele oportuniza a pessoa o confessar, ele oportuniza a pessoa a arrepender-se do seu pecado. Como a pessoa não quis arrepender-se do seu pecado e continuar o culto, então, quando foi no sábado o culto de jovens, o presidente dos jovens, que era um irmão casado, ele veio quando ele botou o pé, ele ia botar o pé no primeiro degrau, irmãos. Ele foi arremessado com uma força tão grande assim, ele bateu quase que uns 2 metros para trás, caiu desmaiado lá, teve tipo um infarto ali naquela hora. Ele poderia até ter caído aonde ele estava, poderíamos falar seria um infarto, né? Ele deu um mal súbito e ele caiu aonde ele estava. Não, ele foi arremessado para trás, sem ninguém estar lá. Mas o Espírito Santo de Deus estava naquele local. E eu era criança, nunca me esqueci disso, de ver. Eu presenciei a ação do Espírito Santo de Deus purificando o altar. Aquele irmão estava em pecado. E no nosso altar, nós clamamos ao Senhor, nesse altar, tanto para ministrar a palavra, quanto para ministrar o louvor, nós clamamos ao Senhor: nenhum em pecado adentrará este local. E o que vier é para ser curado. Se arrepender e receber a bênção de Deus, porque assim é a igreja, isso é também uma das ações do Espírito Santo de Deus na nossa vida e também operando no meio da igreja. Amém, amados? Então somos dessa época e cremos que ainda hoje o Espírito Santo de Deus está aqui, e a partir do momento que nós nos reunimos, esse é um lugar santo, santificado pela presença do Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Então, é por isso que eu falei, né, que é com temor e tremor que eu assumo este lugar, para poder ministrar a palavra do Senhor. Porque tudo que eu vou falar aqui hoje, eu vou prestar conta diante de Deus. Amém, amados? Por isso a nossa responsabilidade, por isso o nosso temor e tremor diante de Deus, puro, santo e verdadeiro. Amém, queridos? Então, o que vem a ser
essa ação do Espírito Santo. O que é o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele se apresenta na Bíblia com muitos títulos, com nomes e também atribuições. E, em especial, uma das suas atribuições, um dos seus nomes, seria o de nos auxiliar diante das adversidades da vida, diante das circunstâncias que nós enfrentamos. E nesta lição, nós vamos ver como os seus títulos expressam o seu agir e como isso pode nos ajudar diante das adversidades da vida. Veremos não somente a parte teórica, gente, tá? A parte teórica, expressamente dita, a gente vê lá na Universidade da Catedral da Família, né? Na faculdade da Catedral. Aí nós vamos estudar teoricamente o que vem a ser o Espírito Santo. Mas aqui nós vamos apresentar a parte teórica, mas principalmente a parte prática, a vivência, o que é esse viver na presença do Espírito Santo. E vamos ver a ação, a pessoa e a ação do Espírito Santo de Deus, que nos auxilia no nosso viver diário. Quando e sob quais condições nós recebemos o Espírito Santo e de que forma nós podemos viver a plenitude do Espírito Santo diante da adversidade. Os irmãos puderam ver que a nossa lição ela está baseada no livro de João. Gente, toda a Bíblia é linda, mas João é uma coisa incrível. Cada vez que a gente vai lendo João, parece que vem uma coisa nova, uma forma nova de Deus se manifestar a nós através da palavra, da ação do Espírito Santo de Deus, falando ao nosso coração. Então, João descreve, ele foi um dos companheiros de Jesus, e ele começou a relatar em seu próprio livro os feitos de Jesus, e ele relata de uma forma assim muito particular. Os outros 3 evangelhos, eles são assim os relatos dos milagres de Jesus, da vida de Jesus, mas João não. João era mais íntimo, né? João era mais próximo, ele reclinava a cabeça no ombro de Jesus, ele era tão amigo. Eu fico vendo os meninos, né? Os meninos, quando a gente sai, os nossos amigos, né? Aí eles andam e às vezes colocam a mão no ombro um do outro, assim. Eu gosto até de fazer fotografia, gente, dos meninos andando assim e conversando, e tem assunto que precisa de falar mais no pé do ouvido, não é? Aí eles andam assim de braço, de mão no ombro, aí conversam, e de repente terminou o assunto, volta, não é? Isso é intimidade. Só faz isso quem de fato conhece. João conhecia Jesus assim, e ele traz os relatos da vida de Jesus de uma forma muito detalhada, da forma como ele se dirigia a cada um deles. Ele registrou isso, e quando ele registra João 14, o que estava acontecendo nessa época, quando ele registrou João 14? Depois vocês dão uma lidinha, João é pequeno, é só 22 capítulos, vocês vão poder se deliciar, né? Aproveita o domingo para poder meditar um pouco, refletir um pouco mais na palavra de Deus. Então, nessa época que ele escreve João 14, o que estava acontecendo historicamente? Era a época das festividades da Páscoa em Jerusalém, e Jesus e os discípulos vão para Jerusalém para celebrarem a Páscoa. E quando eles estão reunidos para comemorar a Páscoa, Jesus então lava os pés dos discípulos, e ele começa a falar que um deles havia de trair. E ali ficou claro, Judas, ficou claro para João e para Jesus. Jesus falou para João que era Judas. E logo que ele deu o bocado molhado para Judas, Judas saiu daquele local onde eles estavam. A palavra de Deus lá diz assim, que quando Jesus deu
o bocado molhado para João, quando Jesus deu o bocado molhado para Judas, Satanás entrou na vida de Judas. E aí ele saiu para poder fazer o que ele tinha que fazer. E Jesus ainda falou: o que você tem que fazer, faça-o depressa. E Judas saiu e ficou naquele ambiente, então, os seus 11 discípulos. E quando ele ausentou-se, Jesus começa a falar para ele: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês. E se não fosse assim, eu não teria dito isso para vocês, mas eu já estou avisando, eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for, eu vou mandar outro Consolador, o Espírito Santo, para ficar com vocês. E como nós lemos na lição de hoje, ele vai ficar para sempre com a igreja. Então, Jesus ali, ele começa a preparar os discípulos para aquele momento que eles estariam enfrentando, porque isso era na quinta-feira à noite, e lá na sexta-feira já entraria, na noite mesmo, na madrugada, Judas já viria com os soldados e prenderia Jesus, e começaria toda a trajetória da Via Crucis até a ressurreição no domingo. Então, é bem possível, nós podemos imaginar a angústia dos discípulos, o medo, a ansiedade em que eles estavam ali, recebendo de Jesus uma notícia. Aquele que era o mestre, que nos incentivou a deixar tudo por amor a Ele, por essa palavra, esse Jesus agora vai nos abandonar? O mestre agora vai embora e nós vamos ficar sozinhos. Aí talvez até algum deles possa ter perguntado assim: Senhor, mas nós largamos toda a nossa vida para acompanhar o Senhor e agora o Senhor vai embora e vai nos deixar na chapada? Não é assim que nós falaríamos? O Senhor vai partir e vai nos deixar? Ele falou: não vos deixarei órfão. Eu vou enviar outro Consolador. Outro Consolador quer dizer outro da mesma espécie, como a mim, igual a mim. E aí então, ele fala que ia enviar esse Espírito Santo, porque é através do Espírito Santo, esse Consolador, que o mundo seria convencido do seu pecado. É através dessa ação do Consolador, do Espírito Santo de Deus, que nós chegamos ao pleno conhecimento dessa verdade. Jesus na cruz, ele consumou a nossa salvação. O plano salvífico foi na cruz, é verdade. Agora, convencer dos nossos pecados, somente através do Espírito Santo. Nem eu, nem você jamais estaríamos aqui, se não fosse a ação do Espírito Santo de Deus em nós, nos convencendo dos nossos erros e dos nossos pecados. Por isso, a necessidade de nós estarmos buscando a cada dia conhecer o Espírito Santo de Deus. E o que nós podemos ver, para nós conhecermos alguém, nós temos que ser próximo dele. E a única forma de nós nos aproximarmos de Deus, a única forma de nós conhecermos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é através da palavra. O primeiro passo é através da palavra. Depois, através do jejum, da oração, da meditação, de uma prática de vida diária. O meu viver diário. É assim que nós vamos tendo intimidade e recebendo cada dia o mover do Espírito Santo de Deus em mim. E como a gente tem visto na atualidade, a ação do Espírito Santo que convence do pecado, ela está ficando um pouco esquecida. Um pouco não, ficou esquecida. Por quê? Porque hoje tem lugares que nós não podemos mais falar sobre o pecado. Não é pecado, pastor. Aqui na igreja a gente não chama pecado. A pessoa só cometeu um erro, né? Então ela não pode ser advertida do erro. Irmãos, ou nós falamos essa verdade viva e verdadeira, ou nós não somos cristãos. Ou nós falamos essa palavra e vivemos, praticamos essa verdade,
ou deixamos de cumprir o propósito para o qual nós fomos chamados. Tanto é que lá em Abacuque 3:2, olha o que é que nos escreve a palavra. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aviva, Senhor. Quer dizer que está o quê? Apagada, esquecida. Então, ele está falando assim, aviva a tua obra no meio dos anos, com o passar dos anos, com o passar da caminhada. Nós não podemos esquecer. Nós temos que trazer viva essa chama de Deus em nós, a ação do Espírito Santo de Deus, e faze-a conhecida a nós. Tem misericórdia, Senhor. Olha para nós, nós não podemos ter medo da presença do Espírito Santo de Deus. Nós não precisamos falar, eu não vou falar a respeito do Espírito Santo, porque tem igreja que não aceita falar a respeito do Espírito Santo, e outras se movem só através do Espírito Santo, outras já partiram para o outro lado, né? É como se fosse assim, os extremos. Umas não falam do Espírito Santo de Deus, e outras, tudo é o Espírito Santo de Deus. Eles querem mostrar, está acontecendo isso aqui, porque isso aqui é o Espírito Santo. A pessoa tem que sentir. Entra para o lado do misticismo. A pessoa tem que arrepiar do pé à cabeça, a pessoa tem que tremer toda, a pessoa tem que pular. Não que não creiamos na ação do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele manifesta como quer, quando quer, para o seu próprio bem, para o proveito dele. Mas nós não podemos fazer disso meninice, como a gente vê em muitos segmentos religiosos, religiosidade. O que nós precisamos é ter a maturidade. Tanto é que a palavra de Deus nos diz que nós precisamos ser maduro, não levado por qualquer vento, né, de doutrina ou de influências de homens que nos levam a cometer erros. Por isso a necessidade de conhecermos a palavra. Sabe por quê, irmãos? Se você não conhece a palavra, você não sabe defender a sua fé. Se você não conhece o caminho que você está andando, se você não sabe qual é o caminho para São Paulo, qualquer caminho serve. Você vai chegar lá quando? Nunca. Não é verdade? Então eu preciso conhecer o caminho para o céu. É para o céu, gente, não é todos os caminhos que levam para o céu, não. Tem uma expressão que fala assim, todos os caminhos levam a Deus. Não é. Só tem um caminho. Eu sou o caminho, a verdade e sou a vida. João 14, verso 6. É através dele, é o único caminho. É só através dele, não tem outro caminho. É somente através de Jesus. E nós estamos aqui como igreja, preparando um povo, um exército de pessoas, tanto aqui presente, quanto também aqueles que nos assistem ao redor do mundo, para ir para o céu. Para ir para o céu, irmãos, o céu que Jesus prometeu. Não é para o céu da boca da onça, não. Quando a gente era criança, a gente falava assim, menino, você vai para o céu. Vai sim, vai para o céu da boca da onça. Ou seja, vai ser devorado pelas bestas fera. Nós não estamos aqui brincando de ser crente. E nem brincando de mostrar o caminho. Nós estamos no caminho e estamos conduzindo vocês no caminho também, nesse caminho santo, nesse caminho puro e verdadeiro. Então esta é uma igreja que se preocupa com a formação dos seus membros, com a formação da igreja, corpo vivo do Senhor Jesus, se preocupa com aqueles que habitarão a eternidade juntos, amém, amados? Eu e você estamos nesse caminho, amém, queridos? Então, Jesus, ele nos falou lá naquele dia, vocês não vão estar órfãos, eu vou enviar para vocês o Consolador, e esse Consolador, ele vai ajudar vocês na adversidade. Nós só vamos conseguir vencer diante das adversidades, diante das dores que nós enfrentamos no nosso dia a dia, se nós estivermos unidos a Ele. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Deus não é uma pessoa, nós não nos referimos a Deus como uma pessoa. Deus, Pai. Nós nos referimos a Jesus como Deus, Deus Filho.
E nós nos referimos também ao Deus Espírito Santo. Ele é a terceira pessoa da Trindade. E apesar de ser a terceira pessoa da Trindade, isso não o faz maior ou menor. Há uma igualdade entre Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Tanto é que lá em Gênesis está escrito: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Deus Pai enviou o seu Filho, e quando Jesus veio e teve o seu ministério durante 3 anos aqui na terra, quando ele estava preparando os discípulos, ele falou: eu vou subir, mas o Consolador virá. E ele vai estar com vocês e vai animar e vai fortalecer vocês nesta caminhada. Nós não encontramos na Bíblia a palavra Trindade. Vou aqui justificar para vocês. Na Bíblia nós não encontramos essa palavra, mas nos dogmas da igreja. O que é dogma? Dogma é aquilo que nós acreditamos ser a verdade, a inspiração de Deus. Então nós proclamamos e cremos que Deus Pai, Criador de todas as coisas, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então Deus é formado de 3 pessoas. Deus é formado de 3 pessoas. É um Deus, uma unidade formada de 3 pessoas. É uma tríade, né? Vem do latim tríade, 3 pessoas. Então, por isso nós falamos Trindade, 3 pessoas santas. E o Espírito Santo, ele procede do Pai e ele é enviado pelo Filho para nos ajudar diante da adversidade da vida. Ele também é denominado como Paracletos. Paracletos, ele significa literalmente alguém que é chamado para estar ao lado, alguém com capacidade de ajudar. Um paracleto naquela época era uma pessoa que uma pessoa que aconselhava, uma pessoa que era convidada, guardem bem essa palavra, convidada, para auxiliar em meio a uma circunstância em que sozinho a pessoa não poderia vencer. A Bíblia faz algumas referências a esse paracletos também, relacionado ao advogado, né, a termos jurídicos, né, aí salvo pelos juristas aí que sabem explicar bem essa questão. Então, o advogado, ele é um amigo do réu. Ele é um advogado de defesa, né? Ele pleiteia em favor deste amigo, a fim de conseguir a absolvição dele diante do juiz. Então o paracleto, ele é um intercessor, um mediador, ele é um intérprete entre nós e Deus. Ele é uma pessoa convidada para ajudar o réu, eu e você, para nos auxiliar em determinada circunstância em que sozinho nós não podemos vencer. Aí eu pergunto para você, o Espírito Santo, ele só vem nos ajudar se ele for convidado. Sabe, tem muitas situações na nossa vida que nós precisamos dizer assim: Espírito Santo, vem Espírito Santo, sozinho eu não dou conta não, vem comigo. Agora tem gente que faz pela força do braço. Uma vez nós ouvimos uma pregação na Donep, uma pregação linda, maravilhosa, de um pastor que, na época, tremendamente usado por Deus. E ele falou sobre o vento do Espírito. E nós nunca mais esquecemos dessa pregação. Quem esteve lá sabe muito bem, né, a pregação, o vento do Espírito. E ele falou assim, que pega uma pipa, ele deu como exemplo uma pipa. E ele ia soltando a pipa quando criança, e a pipa ia tomando alturas, e depois era só ficar aqui no chão olhando a pipa lá nas alturas. Joga para cá, joga para lá. Isso é a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida, né? Você pega o vento do Espírito
Agora, tem gente que a pipa não sobe, o ministério não decola, sua vida não decola, seu relacionamento não decola, sua família não decola, e ele vai, sobe no morro, e vem puxando a pipa, morro abaixo, correndo, tropeçando, arrancando a cabeça do dedo, não é assim que a gente fala quando criança? Arrancando a cabeça do dedo, machucando, e a pipa está lá tentando subir, ele lutando aqui com a pipa, mas ele está fazendo na força do seu próprio braço. Hora que ele para de correr, a pipa cai. E aí, como que está a sua vida? Como que está o seu relacionamento, a sua família? Hoje um dia extremamente importante, comemorativo, Dia dos Pais. O que é que nós como pais temos feito para buscar essa presença do Espírito Santo de Deus dentro do nosso lar, dentro da nossa família? O que é que eu e você temos feito para falar assim, Espírito Santo vem? Nós estamos com uma dificuldade agora em família que sozinho nós não damos conta de vencer. É você o sacerdote, que é o responsável por levar a sua família até Deus e trazer Deus até a sua família. É sobre você essa responsabilidade. Então, o Espírito Santo é Ele que advoga. Ele é essa pessoa que precisa ser convidado. Ele não entra sorrateiramente como o diabo entra. Ele não entra no chute, no pé, isso também é o diabo. Sabe? Ele não faz isso. Ele é uma pessoa, assim como Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, eu entrarei, cearei com você e você comigo. Assim também é o Espírito Santo. Ele fica ao nosso redor, esperando você falar: vem comigo, Espírito Santo. Senão você está sofrendo sozinho, tentando fazer na força do braço, tentando levantar aquilo que não tem como levantar. Quando você parar, vai cair de novo. Então, amados, olha só o que diz a ação, uma das ações do Espírito Santo, em Romanos 8, 26. Da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas, pois não sabemos como orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aquilo que não tem tradução. Eu não sei se já aconteceu com você, mas já teve dias que eu e o Roberto, nós não tínhamos palavras, não tinha o que falar. A gente só ajoelhava na beira da cama, ficava lá os dois em silêncio, silêncio, puro, nada ali. De vez em quando um chorava, às vezes nem chorava, ficava mudo. Isso tem valor diante de Deus? Se você convidar o Espírito Santo de Deus, tem. Porque o Espírito Santo de Deus, essa ação iluminadora dele, fortalecedora, capacitadora, é Ele que vai nos dar força nessa hora que nós não temos força. Que nós não damos conta nem de orar. É Ele que vai nos capacitar, é Ele que vai nos levantar. Então, amados, nós precisamos estar atentos a essa ação. A olhar para nós e falarmos: Senhor, nós precisamos da ação do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos, porque Jesus, Ele advoga a nossa causa. Ele apresenta, fala: Pai, perdoa ele, eu morri por ele, está aqui o sinal das minhas mãos. Mas o Espírito Santo, gente, ele traduz a nossa dor diante de Deus. Ele sente a nossa dor. Por exemplo, quando a gente fala sobre perda, né, hoje é o que mais nós temos passado como sociedade universal. Como um todo, é o mundo todo no mesmo barco, na mesma situação. O que dizer diante da perda? O que dizer diante da dor ou diante do luto? O que falar? Nós não temos palavras. A única coisa que nós podemos fazer é estar presente junto com os nossos irmãos. A presença de um amigo, isso é maravilhoso, né? É bálsamo, é curador, né? Hoje nem isso nós podemos.
Estar presente mesmo, presença, muitas vezes nós nem podemos. Mas nós podemos estar presente através de uma ligação. Nós podemos estar presente através da oração, gente. A oração, ela move montanhas, ela cura, ela restaura. Então nós podemos estar junto, e é nesse momento que nós vamos ver cumprir a palavra de Deus lá de Romanos 12:15. Chorar com os que choram e alegrar com os que se alegram. Nesse tempo em que nós vivemos um mundo do individualismo, nós precisamos de mostrar Jesus através das nossas ações. Nós precisamos de mostrar esse consolador que traz sobre nós o consolo na dor. Consolador, olha, consolador, consola na dor. Então é Ele que nos consola diante da dor. E além de consolador, o Espírito Santo também, Ele nos orienta. Ele nos orienta, gente. O que é a orientação do Espírito Santo de Deus? A orientação do Espírito Santo de Deus, Ele nos ensina a ter um viver santo, a ter um viver digno, a fazermos a vontade de Deus, a termos uma vida pautada nos ensinamentos das Sagradas Escrituras. E ao seguirmos suas orientações, poderemos viver uma vida plena com Deus. Agora, o que nós precisamos é observar essas orientações. Essas orientações, elas vão determinar como que é a minha vida diante de Deus, porque eu preciso de ter uma orientação santa, pura e verdadeira. Como eu falei para vocês aqui, nós oramos a Deus para que todos busquem essa santificação, é uma caminhada. A partir do momento que nós aceitamos Jesus, nós somos santificados. Agora a santificação, ela é um passo a passo. E isso nós vamos adquirindo no dia a dia, através da leitura, da oração e de procurarmos essa orientação do Espírito Santo de Deus. É ela que nos orienta também a termos uma vida. Por exemplo, eu gosto muito de procurar o que o Espírito Santo de Deus quer nesse dia. Eu sempre, quando estou saindo de casa, eu oro e falo: Senhor, esse dia é seu. Foi o Senhor quem criou, Ele é seu. E eu devolvo Ele a Ti. Eu sou tua filha, sua serva. E tudo que eu fizer hoje esteja diante dos teus olhos. Agora, Senhor, mais do que aquilo que eu planejei que iria fazer hoje, eu quero te pedir: o que é que o Senhor quer que eu faça? O que é que o Senhor quer que eu fale? Onde é que o Senhor quer que eu vá? E eu gosto muito de perguntar também a forma com que eu devo responder ao meu irmão. Apesar que de vez em quando a gente acaba dando algumas truncadinhas, não é? Com o cônjuge, com filhos, não tem isso. Mas mesmo assim eu peço a Jesus, me perdoa, né? Me ajuda, Espírito Santo. Eu quero ter uma vida santa. Senhor, que roupa eu devo usar? Até roupa, gente. A Bíblia fala assim: vocês é o quê? Templo do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus habita em templo imundo? Em templo imundo não habita. O Espírito Santo de Deus habita em quem cultua o Senhor Jesus, em quem busca a presença dEle. Tem pessoas que cultuam o seu próprio corpo. A gente vê pessoas, tanto homens quanto mulheres, que quando a gente vê eles passar, fala: sangue de Jesus tem poder. Como que os nossos filhos, como que os nossos maridos vão ver uma situação dessa, e dentro da igreja, gente? Não estou falando fora não, fora é o mundo. A Bíblia diz que esse espírito aqui, ele não está no mundo. Está aqui, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. O mundo não vê, não pode receber, mas nós conhecemos. Aí a pessoa está dentro da igreja com aquela situação de vida, começa pelo corpo. A Bíblia diz: limpe o copo por dentro e logo se mostrará ser limpo por fora. Então,
aquilo que eu sou, eu expresso na minha palavra, eu expresso no meu viver, eu expresso com a minha vestimenta, eu expresso com as minhas ações. Ações, gente. Como a pastora Cássia falou ontem, né? No trânsito nós expressamos quem nós somos. Cristão ou usado por Deus ou então usado pelo inimigo, não é? Tem muita gente que usa a boca ao invés de abençoar. No trânsito ele faz horrores, não é? A mão que é para poder abençoar, fala, mão também fala, gente. Mão também fala. Faz cada gesto que sangue de Jesus tem poder. Cristão não, ele pode até ser crente, porque crente até o diabo é. Agora, cristão, seguidor de Cristo, não. Então, nós precisamos seguir a orientação e mudar a nossa vida. Agora, para ter essa mudança e seguir a orientação do Espírito Santo de Deus, gente, só faz quem permite Deus agir na vida dele. Caso contrário, você vai ficar aqui a vida inteira. E quando a gente vê, você pode ler, né, como que vai ser a volta de Jesus, que é maravilhosa. Mas quando nós vemos aqueles filmes onde está ali materializado aquilo que nós lemos, gente, dá-se um baque. Não dá? Para mim, eu tenho um baque. Eu fico pensando, Senhor, se a trombeta soar agora, os meus ouvidos vão ouvir? Gente, só desapareceu quem ouviu a trombeta. A Bíblia diz que ele vai vir com alarido. Ele falou um som de trombeta. Os mortos em Cristo ressurgirão primeiro. E depois nós, os que estivermos vivos, nós vamos ouvir a trombeta e seremos arrebatados. Aqueles que vão ficar aqui não vão ouvir, gente. Eles vão ficar desorientados. Cadê o povo? Sumiu. Sumiu. Cadê o povo? Sumiu. Por quê? Porque não estão com a ação do Espírito Santo de Deus. Porque é através do Espírito Santo de Deus que nós temos uma vida. A Bíblia diz assim que nós, com o Espírito Santo de Deus, nós fomos selados. Selo, sabe selo? Selo fala de inviolabilidade, né? Selo fala de garantia, de propriedade. É um marco, né? Está aqui, está marcado, você está selado. É a ação do Espírito Santo de Deus. E quem tem a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida, é como na vida de Jesus. Nós podemos ver a ação do Espírito Santo de Deus desde o seu nascimento virginal, depois no seu crescimento, depois Jesus diante dos mestres, lá com 12 anos de idade aproximadamente, a sua morte e ressurreição, o batismo de Jesus, né, o Espírito vem em forma de pomba, e ali testifica diante de todos que Ele é o Filho de Deus, em quem Deus se compraz. E na sua vida, quando se pode ver a ação dinâmica do Espírito Santo de Deus? Quando? Quando que na minha vida e na sua vida? A ação de Deus também na igreja. A igreja sou eu e você. A igreja, ela vai refletir aquilo que eu e você somos. Como pastores, nós temos uma responsabilidade muito grande de condução desse rebanho, porque a igreja, a fé, a espiritualidade da igreja reflete a nossa. A nossa fé que vai refletir para vocês, é aquilo que nós falamos. Por isso que tudo que nós propomos fazer aqui como igreja, é buscado em oração. As campanhas, como está falado aí agora, a campanha da promessa, né? Nós estamos aí lutando, é para quê? Buscando. Quem não assistiu à pregação de quarta-feira passada, gente, eu quero falar para vocês, assistam. Ouçam e permita essa palavra de Deus tocar em vocês, porque tocou na minha vida e no meu marido. Essa palavra tem nos feito remoer. Cada dia nós estamos orando e falando, Deus, nós queremos levantar um altar novo. Então isso aí, testificação do Espírito Santo de Deus na minha vida e na sua vida. Aí tem pessoas, um dia uma pessoa me falou assim, pastora, vocês vão continuar com esse tipo de campanha na igreja? Eu falei assim, irmã,
tudo que nós vamos fazer aqui, a gente primeiro procura a orientação de Deus, é orado, né? Tem um grupo de pessoas que decide a respeito. Se vai continuar com esse tipo de campanha, então eu vou embora. Eu falei, olha, fica a seu critério, é uma escolha. Se você quiser servir a Cristo de forma viva e verdadeira, nós estamos aqui servindo. Se não serve para você, fique à vontade. Nós não vamos passar a mão na cabeça, nós não vamos adular pecado. Pecado é pecado e tem que ser confessado. Por isso nós temos um corpo de pastores aqui, sabe, conciso, santo, verdadeiro, para poder atender a cada um dos membros. Homem atende os homens, as mulheres atendem as mulheres, para que nós possamos fazer esse corpo crescer, gente. A ação de Deus na vida de Jesus, na minha vida, na sua vida e também na igreja. Nós não podemos negligenciar a ação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele traz vida para mim e para você. A palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus, ele é o Espírito da verdade. Por isso que eu falei, com o Espírito Santo de Deus não tem mentira. Não tem mentira. Com a ação do Espírito Santo de Deus, nós somos verdade. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E é esse Deus que está aqui. É esse Deus que está aqui. O Espírito Santo de Deus, ele é santo. Ele é santo. A palavra de Deus diz: sede santos porque eu sou santo. E sem santidade, o que acontece? Ninguém verá o Senhor. Ninguém vai ver o Senhor. Uma das qualidades do Espírito Santo é ser santo. E Ele nos selou. Gente, estar selado fala a respeito, como falou, de propriedade. É para a vinda de Cristo Jesus. Se você não está selado, se você está em mentira, se você está em pecado, se você perdeu a alegria da salvação, é engraçado, né? As pessoas perdem a alegria da salvação e falam assim: não quero mais ir na igreja não, aquela mensagem do pastor Sandro, da pastora Cássia lá, dos pastores, tudo lá não me alimenta nada, eu vou lá e volto, eu entro e saio, eu saio pior do que eu entrei. Sabe o que é, gente? Ele fala assim: vou para outra igreja procurar alimento. Pode ir, você vai chegar à mesma conclusão. Sabe por quê? Porque você está longe do Espírito Santo de Deus. Porque é impossível falar essa verdade e não sermos confrontados por ela. E não sermos confortados por ela. E não sermos advertidos por ela. E não sermos edificados por ela. Nós precisamos de uma igreja sólida, nós precisamos de pessoas maduras, nós precisamos de pessoas que vão buscar a presença de Deus. E essa busca pela presença de Deus, ela traz santidade para mim e para você, para mim e para você. E o Espírito Santo como pessoa, lá em Efésios 4:30 diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então o Espírito Santo é uma pessoa. Nós estamos selados nessa pessoa, o Espírito Santo. E é selados com o Espírito Santo que nós vamos chegar e chegarmos no céu ouvindo o som da trombeta. Não vamos ficar para a segunda chamada não, gente. Não vamos ficar para a segunda chamada não. Aproveita, gente, o que Deus está dando a oportunidade hoje. Você pode até conhecer a Bíblia como um todo, você pode saber todas as verdades da Bíblia, mas se você não praticar, Deus vai dizer: nunca te vi, nunca te conheci. E nós não queremos. Eu não quero ouvir e nem quero que você também ouça. Não quero. Por isso nós estamos aqui falando: aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Aviva, Senhor, aviva a tua obra na minha vida. Aviva a tua obra na minha família. E lá em Jeremias 29 ele diz assim, gente: buscar-me-eis e me achareis
quando me buscardes de todo o coração, e serei achado de vós, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, Jesus? E nós queremos com essa lição orar para que Deus renove em nós a ação do Espírito Santo de Deus, para que Deus renove em nós o brilho da salvação, a alegria de pertencermos a Cristo Jesus, buscarmos a simplicidade que nós precisamos de viver em Deus. Sabe, gente, a gente fica querendo aquelas coisas, aquela pompa, porque hoje tudo é pompa, né? Eu posso, eu compro. E o Espírito Santo de Deus diz assim: olha, não, a ação do meu Espírito está em vaso de barro, não tem beleza alguma, não tem. É a simplicidade, irmãos. É nós falarmos a verdade, é vivermos essa verdade, é nós experimentarmos essa gostosa comunhão da presença do Espírito Santo de Deus e permitir o Espírito Santo de Deus fazer fluir rios de água viva em nós. Amém, amados? Como recuperar essa comunhão esquecida, perdida ao longo do tempo? A palavra de Deus diz assim: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. É por isso, esquecemos, erramos porque nós não estamos buscando. Mas nessa manhã nós estamos aqui para pedir a esse Consolador que Ele venha nos convencer dos nossos erros e pecados. Amém, amados? Vamos ficar de pé e orar ao